convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhes: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saúdo com muito carinho os padres que estão aqui conosco. O Padre Márcio está se empenhando na organização da novena, nas lides do dia a dia. O Monsenhor Jonas é o reitor, mas quem trabalha mesmo é o Padre Márcio. Por falar em Padre Jonas, também quero saudá-lo. Normalmente ele acompanha as nossas missas aqui. Também queria saudar a Luzia, o Eto, que são os 3 fundadores, especialmente o Monsenhor Jonas, mas os cofundadores, que têm uma missão sempre muito delicada. Muito delicada. E eles são convidados, dia após dia, não só eles, mas agora estou falando para eles. Eles são convidados dia após dia a viver aquilo que Jesus diz no finzinho para Pedro. Depois alguém vai pegar a mão e tu vais para onde tu não queres ir. Que é a doação da vida. É saber carregar a cruz com alegria, com inteireza. É como que viver o martírio dia após dia. A vida de fato não pertence a nós. A vida é coisa divina, é coisa de Deus. Saúdo com muito carinho todos vocês que estão aqui nessa noite, os missionários, as missionárias, também as pessoas que de fora nos visitam, como eu já falei antes, quem nos acompanha. Também queria saudar as irmãs que estão aqui conosco, especialmente as da Toca de Assis. Hoje Toca de Assis celebra 22 anos. 22 anos de graça, também de algum pecado. Entre cair, levantar, como todas as congregações, a mesma coisa. Então, uma gratidão muito grande pelo bem que vocês já realizaram, estão realizando. E eu que acompanho um pouco as irmãs, eu sei que a vontade delas é permitir que Deus possa realizar muitas obras através do viver delas. Que seja assim. Hoje, o Padre pede que eu converse um pouco com vocês, ou reflita a partir da palavra de Deus, sobre a misericórdia de Deus. O nome de Deus é misericórdia,
mas um Deus que tem um coração, um jeito de ser que acolhe a pessoa que saiu de casa. Não importa por qual motivo, de que maneira. Na verdade, esta frase, ela pede que nós mergulhemos um pouco mais nesta identidade profunda que é Deus. Quando nós reconhecemos e afirmamos que o nome de Deus é misericórdia, nós até podemos dizer que é uma mentira, porque o nome de Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quando a gente olha nome, nós queremos reconhecer o atributo maior. E nós queremos entender a identidade profunda, aquilo que caracteriza mais Deus. E nós podemos falar com propriedade disso hoje, porque Deus já se mostrou para nós no seu Filho bendito. E se mostrou plenamente. Aquele Deus que nós não tínhamos um conhecimento pleno antes da vinda do seu Filho bendito e antes do Pentecoste, hoje nós podemos dizer que Deus já fez tudo de si em nosso favor. Nós ainda não compreendemos tudo de Deus, mas nós já sabemos que Deus é misericórdia. E quando nós falamos em misericórdia, em Deus ser misericordioso, estamos falando do Ano Santo da Misericórdia, nós refletimos sobre as obras de misericórdia corporais e espirituais. A essência da misericórdia é a condescendência de Deus para conosco, ou seja, esta grandeza do amor de Deus que se revela a nós. É Deus o infinito, o inenarrável, o indescritível, o invisível, o totalmente ilimitado. Porque Ele é assim, Ele é misericórdia, Ele se limita, Ele se resume numa palavra, Ele se mostra em nosso meio como pessoa humana, em Jesus de Nazaré, no Filho bendito da Virgem. Isto é misericórdia. E a misericórdia ainda se dá a nós como modo de vida. Ele diz: eu sou a vida. Ele se entrega a nós, todos os dias, cada momento. Mas de maneira muito particular hoje nos sacramentos, e especialissimamente no sacramento da Eucaristia. Mas nós não podemos esquecer da palavra. A palavra vai trabalhando no nosso coração, vai constituindo em nós a verdade que é Deus. Então a misericórdia de Deus é o fato de nós podermos viver o Evangelho. Santa Clara de Assis diz: e quanto mais perfeitamente nós vivemos o Evangelho, mais a Ele é devido. Não é devido a nós, mais a Ele é devido. Porque tanto mais Deus me deu a graça de eu me abrir para acolher as dádivas dEle e de poder responder praticando-as. Tudo isso é dádiva dEle. Os santos têm essas curiosidades. Eles não atribuem a si as coisas que de fato não são deles, são coisas de Deus. Nós muitas vezes temos esse costume de achar: nossa, eu fiz um retiro e de fato eu fiquei mais santo. Eu fiz uma peregrinação e eu acho que eu consegui alguma coisa diante de Deus. Mas fui eu. Não somos nós. Neste mundo nós passamos tão rápido e nós conseguimos fazer tão pouca coisa. É a grandeza de Deus. Mas se nós também inversamente olharmos, ou de maneira mais plena, como Deus nos permite fazer muitas coisas. Como Deus nos dá a graça de podermos, por exemplo, entender a beleza deste mundo, entender o próprio Deus que nos ama, podermos entender as outras pessoas que são dádivas de Deus, podermos entender que nós existimos para fazer o bem para as outras pessoas, e assim podermos experimentar o amor de Deus, porque esse é o motivo maior de nós estarmos no mundo. Nós estamos no mundo para amarmos Deus, e o amor é ativo. Por isso que nós somos convocados a realizar o bem para os outros. Por isso que Jesus, Deus encarnado, Ele é um amor ativo. Constantemente Ele ama. Deus é amante. Deus não é alguém que só ama, mas não faz nada, que só sente o amor. Não, Deus ama fazendo o amor, realizando o amor. Por isso que Deus é sempre saída, Deus vai ao encontro.
o bem, o bom, o amor, sempre sai de si, sempre tem necessidade de realizar obras graciosas nos outros. Então, nosso Senhor, hoje, nesta noite, agora, Ele está vindo ao nosso encontro. E Ele quer o quê? Ele quer que nós o acolhamos o amor dEle, para podermos participar dessa graça, dessa dádiva que é amar. Porque essa é a profundidade de Deus. Isto é misericórdia. Esta é a misericórdia. Esse tema, nesta noite, ele nos convoca a um amor totalmente gratuito e que perdoa muito. E aí nós podemos contemplar o nosso Deus. Toda a história da revelação de Deus, já desde o Antigo Testamento, Deus sempre se mostrou ser um Deus perdoador. Deus é essencialmente perdoador. Não é só perdão, mas é perdoador, aquele que de fato perdoa. Nosso Papa, na Misericórdia de Vultus, ele diz, quando ele convoca as pessoas, especialmente os jovens, por isso ele pede que as igrejas estejam abertas, que vão confessar, e ele diz, quando você confessa o pecado, depois que confessou, a absolvição, os pecados pararam de existir. Deus esquece os pecados, isso é verdade. Os pecados não estão mais aí, porque aconteceu o perdão. Eles foram redimidos, eles foram como que apagados. Nós temos ainda dentro de nós a memória do pecado. E podemos até ter a fraqueza do pecado, porque a gente se acostumou a fazer tantas vezes o pecado. Por exemplo, se eu todos os dias vou até o boteco para tomar um trago, aliás 2, um só não faz tanto mal, mas 2, 3, aí um dia eu digo, vou parar. Mas cada dia quando chegar aquela hora eu vou ter vontade de ir lá. Por isso que o Papa proclamou o Ano Santo da Misericórdia, por causa da indulgência. Quem passa pela porta santa, quem recebe a graça da indulgência, a igreja acredita que este hábito, ele é cortado, ele é enfraquecido, ele é quebrado. São esses resquícios do pecado em nós, que Jesus deu à igreja a graça de poder tirar aqui. E é isto que acontece na indulgência. Esta é a graça da indulgência. Nós quebramos isto. Então o nosso Deus, Ele é um Deus essencialmente perdoador. E no Antigo Testamento as pessoas estavam acostumadas a não entender direito o perdão de Deus. Por isso que no tempo do Cristo, eles ainda eram daquela teoria do olho por olho, dente por dente. E Jesus começou a mudar isso. Disse, não, Deus não é assim. Deus faz o sol brilhar sobre todos, faz a chuva cair sobre todos. Deus perdoa sempre. E aí chegamos a esse texto de hoje, que tem tudo isto no seu bojo, dentro de si. Toda essa riqueza do perdão, do amor de Deus, nessa conversa bonita de Jesus com Pedro. Nós precisamos nos recordar que estamos lendo João. Hoje à noite foi o capítulo 21. Para entender bem o capítulo 21, nós precisamos entender um pouquinho o capítulo 13. O 21 é uma explicação e uma maturação, uma plenificação do capítulo 13, uma continuação do capítulo 13 de São João. No capítulo 13, Jesus está à mesa com os apóstolos. E está Judas junto, e claro, os outros todos, Pedro, nossa, estão à mesa. E Jesus se abaixa e começa a lavar os pés dos discípulos, de todos eles. Quando ele chega a Pedro, Pedro tem aquela atitude, eu não, Senhor. Mas aí tu não vai ter parte comigo. Aí Pedro está, não, mas então pode lavar tudo. E Pedro não. E Jesus diz para Pedro, tu vai entender isso mais tarde. Hoje tu não vai entender. Mais tarde você vai entender. Depois no finzinho do capítulo 13, depois que Judas já saiu, aí Jesus começa a ficar cada vez mais sério e ele fala da vida dele, da entrega dele, aos poucos da morte dele. Ele vai ser condenado, vai morrer na cruz. E Pedro diz, a uma certa altura, Jesus, eu dou a minha vida por ti. Jesus diz, Pedro, mas não agora, depois sim. E aí Pedro, querendo convencer Jesus, Pedro disse, Senhor, mas eu vou para onde tu for, eu não vou te renegar nunca. E Jesus diz, Pedro, antes que vai amanhecer, antes daquela hora do galo cantar, tu já me terás traído 3 vezes, me negado 3 vezes. E de fato aconteceu isto.
E o texto coloca que Jesus olhou para Pedro, depois que o galo cantou. Pedro olhou para Jesus e Pedro chorou amargamente. E Pedro saiu. E Pedro não foi capaz de ficar ao pé da cruz com Maria e com João. Nenhum dos apóstolos ficou lá. Todos fugiram, com medo de também serem mortos, crucificados, achando que eles tinham errado, até nem acreditando que ele era de fato o Messias. E o capítulo 21 de hoje, o que Pedro fez? No início do capítulo, ele diz: bom, Jesus morreu, enterraram ele. Tudo bem, algumas mulheres falaram que ele tinha ressuscitado, mas não estou percebendo nada. Eu vou pescar. Ele foi pescar. E 6 dos apóstolos falaram: nós vamos contigo. Eles estão em 7 no mar da Galileia pescando. E não pegam nada. Aí de manhã tem um homem lá na praia caminhando. E ele grita para eles: moços, tem alguma coisa para nós comer? E eles certamente não estavam de bom humor. E eles meio que gritaram: não pegamos nada, não temos nada. Aí ele disse: joguem a rede do outro lado. Aí eles jogam a rede. Aí eles pegam muito peixe. Aí João logo sussurra no ouvido de Pedro: Pedro, é o Senhor. Porque Pedro tem muito amor no coração dele. Ele consegue perceber nos pequenos sinais a presença daquele que é o amor. Aí Pedro se joga nas águas, vai ao encontro de Jesus, chega lá, aí trazem os peixes, e aí segue o texto de hoje. Eles comeram, aí depois que eles comeram junto, aí Jesus começa a falar com Pedro. Jesus não tinha trocado nenhuma palavra com Pedro, desde aquele momento que Pedro tinha dito: eu não vou te negar, depois negou 3 vezes, eles se olharam e agora eles se enxergam de novo. Vocês podem imaginar como é que está o coração de Pedro. Pedro é aquele que saiu de casa, aquele que abandonou Nosso Senhor, aquele que fugiu de medo e de vergonha. Pedro foi embora. Agora temos um encontro ali, na beira da água, Pedro com Jesus. Pedro certamente apreensivo, ele pensou: será que Jesus vai me perguntar alguma coisa sobre aquela noite? E Pedro foi surpreendido, e Nosso Senhor pergunta 3 vezes para ele: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E Pedro responde: sim. Depois pergunta de novo e mais uma vez. E o Nosso Senhor sempre diz: apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas, o meu rebanho. Jesus é o pastor. Este texto, meus irmãos, minhas irmãs, é um texto que nós precisamos parar, cada um de nós. Não basta só escutar rapidamente. Eu hoje parei, mas não parei o bastante. É um texto que nós precisamos permitir que aquele texto, este fato, essa moldura do Nosso Senhor que está diante do Pedro, que foi embora, que não foi capaz de ser fiel a Jesus, que negou 3 vezes. Quando ele sentiu: está me custando a vida, ele se distanciou de Nosso Senhor. Nós precisamos parar para entender bem a profundidade deste Jesus que agora está indo lá para pegar Pedro, para acolher Pedro, trazer Pedro de volta. Pedro saiu da casa, a casa foi ao encontro de Pedro, a casa foi atrás de Pedro. Que coisa linda, que imagem maravilhosa. O filho saiu de casa, a casa não ficou esperando o filho, a casa criou pernas, porque o coração cria pernas. O amor não fica em casa, o amor se faz veloz, o amor se faz encontro. E Nosso Senhor caminhou, foi ao encontro, e o amor é criativo. Nosso Senhor aproveitou aquele momento de manhã cedo, a frustração deles, e Ele vai ao encontro deles para ensiná-los, para se mostrar, para se revelar, e para transformar o pecado em graça. Pedro, tu me amas mais? Ou seja, Pedro, tu és capaz do amor maior? No capítulo 15 de São João, versículo 13, ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. E Nosso Senhor é o amor maior. Ele é o amor maior. E Pedro fica pensando: puxa, mas eu não fui capaz disso. Eu não fui capaz de dar, eu fugi da cruz. Aí Pedro diz: Senhor, tu sabes, não me conheces. Sim, sim.
Mas ele por si não tem coragem de falar. Ele diz: Senhor, sim, tu sabes, né? E Nosso Senhor pergunta de novo e pergunta de novo. E com a terceira vez que Nosso Senhor perguntou, Nosso Senhor fez Pedro entender que Nosso Senhor estava indo ao encontro da negação dele. Quando Nosso Senhor diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Ou seja, como é que podemos entender esta frase? Pedro se deu conta que aquele lava-pés, que Nosso Senhor lavou os pés dele, que Pedro não queria deixar, Jesus disse: tu vais entender isto mais tarde. Sim, Pedro, tu vais me seguir, tu vais dar a tua vida depois, lá no versículo 36 de João 13. Mais tarde, não agora. Agora Jesus deu a Pedro a graça de ele poder amar no amor do Cristo. Pedro se deu conta, Pedro se deixou amar, Pedro se deixou alcançar por Nosso Senhor que foi ao encontro dele. Nosso Senhor amou Pedro, mesmo no pecado dele, mesmo na negação dele. Pedro se dá conta, mas Jesus foi atrás de mim, ele não largou de mim, mesmo que eu larguei dele. Eu tive meio que vergonha dele, tive medo dele. Eu disse que não conhecia dele. Não sou da Galileia, não sei de quem tu falas. E Nosso Senhor não se envergonha de Pedro. Nosso Senhor vai ao encontro dele. E Nosso Senhor como que faz Pedro entender qual é a qualidade do amor dele. Nosso Senhor amou Pedro sempre, não obstante Pedro ter ido embora. E Pedro começa a se dar conta disso. Pedro começa a entender a grandeza do amor daquele ressuscitado que estava diante dele. E Jesus está pedindo: Pedro, eu quero que tu sejas pastor. Mas para que tu sejas pastor e cuidador das minhas ovelhas, Pedro, tu deves crescer e ser capaz de entrar na lógica do meu amor, que não se retrai, que se entrega. E Pedro amadureceu nesta conversa com Jesus, ele foi feito capaz de amor, e aí ele faz esta grande profissão de fé, podemos dizer. Ele disse: sim, eu amo, porque eu sinto em mim, eu sei que tu me tornas capaz de amar de maneira ilimitada. Eu por mim não sou capaz, mas tu és capaz. Meus irmãos e minhas irmãs, sempre que nós amamos, é Nosso Senhor que nos dá a capacidade de amar. Agora, amar de maneira ilimitada, este é o grande diferencial que Nosso Senhor espera e pede de quem é chamado para ser pastor. O pai e a mãe, eles são chamados para serem pastores dos filhos da casa. Quanto amor o pai e a mãe têm pelos seus filhos? Não tem como medir. É um amor infinito. Eu diria assim, a mulher e o homem, na sua relação, na gravidez, eles vão recebendo este dom da parte de Deus de poderem acolher o jeito de Deus amar de maneira infinita. Depois, não importa se o filho até muitas vezes nasce com deficiências, isso não importa. A mãe é incapaz de se esquecer do seu filho. E se o filho depois da juventude começa a pegar os caminhos das drogas ou dos vícios, ou sai de casa, o coração da mãe caminha lá onde ele está e vai buscar o filho. A mãe é incapaz de esquecer do seu filho e de não abrir os braços e não abrir as portas da casa para acolher o filho. E não importa de que maneira. E a mãe quer fazer de tudo para como que derramar o seu amor no coração do filho que abandonou a casa. Assim como Nosso Senhor foi ao encontro de Pedro e foi trabalhando o coração do Pedro, porque Nosso Senhor diz: Pedro, eu quero que tu sejas hoje o pastor do rebanho. Assim a mãe, ela quer ver no filho a vestimenta da dignidade. Aqui na Canção Nova, vocês sabem que a Canção Nova tem um conselho geral, que são leigos, leigas, padres. Monsenhor Jonas é o presidente. Não pode ser membro do conselho geral quem não é capaz de dar a sua vida quando a coisa aperta. Mesma coisa eu como bispo. Se eu falei sim para o Papa, eu não posso dizer: ai, por que eu fui aceitar? Ah, teria sido melhor não ser bispo. Ah, teria sido melhor não fazer parte do conselho geral. Espera lá, você foi eleito,
Espírito Santo trabalhou. Talvez você está fazendo como Pedro, você está dizendo, eu não conheço, eu vou fugir. Isto é imaturidade, é vergonha da cruz, é renegar o batismo. Nós não podemos mais voltar atrás. Mesma coisa são os padres que são ordenados, para sempre. Mesma coisa eu diria para os casados, para sempre. Deus derrama a graça do para sempre. Nós precisamos contar com a graça de Deus. Agora, se nós queremos viver sozinhos, só eu quero viver o meu jeito de ser bispo, o padre não, eu vou viver meu sacerdócio, o casal não, eu vou viver, nós dois vamos viver. Esquece Deus. Aí você está colocando a graça de Deus na geladeira. Você está vivendo sem a graça de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, o amor, este amor que nosso Senhor hoje fala e pede que Pedro tenha, é o amor de Deus. Por graça de Deus, Deus nos torna partícipes do amor dele. Nós podemos sim amar com o amor dele, no amor dele, do jeito dele. Deus quer isso de nós, é possível. Mas para tanto nós precisamos nos deixar embeber do amor dele. Uma imagem muito bonita. Um homem sentado rezando, diante da cruz, diante do Santíssimo, do Sacrário. Você está rezando? Estou. Assim, quieto ali? Sim. E a tua oração consiste em quê? É muito simples. Eu como que pego o meu coração e coloco ele de molho dentro do coração de Deus. Eu fico ali diante do Senhor. Eu coloco o meu coração de molho dentro do coração de Deus. Nosso Papa diz que todas as noites fica 1 hora diante do Santíssimo. De vez em quando eu durmo lá diante do Senhor. Isso não tem problema, mas eu fico ali diante dele. Ele quer me ver. E enquanto ele me vê, ele me torna capaz da minha missão. Na nossa missão, nós somos chamados a colocar o nosso coração de molho no coração amoroso de Deus. Mesmo vocês que são casados, vocês precisam colocar o coração de vocês dentro do coração amoroso, fiel de Deus, que também sabe carregar a cruz com alegria. Nós, bispos, padres, nós precisamos colocar o nosso coração de molho no coração de Deus. Senão nós vamos ser muito rígidos. Nós vamos ser padres e bispos que pregam moral para os outros, que não sabem acolher, não sabem perdoar. O padre Márcio, ele pede hoje para o bispo para falar exatamente deste amor grande de Deus que acolhe quem saiu de casa e não importa de que jeito saiu de casa ou por que saiu de casa. Assim é Deus. E Deus quer se ver em nós. A alegria de Deus é poder olhar, é uma filha minha, que alegria. É um filho meu. Como que se Jesus diz, eu não morri em vão. Valeu! Então, na nossa parte, compete agora nós permitir que Nosso Senhor nos alcance. Olha, Nosso Senhor é aquela casa que caminha atrás de nós. Que nós sejamos aquela casa que vai atrás das pessoas que se distanciam, para nós trazer para casa, perdoando, amando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.